Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você está no meu canal Manualidades da Maris. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu repaginei um projeto que fez muito sucesso aqui no canal. E para dar uma cara nova nessa decoração, eu vou utilizar um pedaço de madeira que eu achei na rua e latas de conserva. Primeiro vamos relembrar o projeto antigo e logo em seguida você vai ver a peça incrível que ele se transformou. Vem comigo! Olha só esse pedaço de madeira que era o resto de uma construção. Tá até cheia de cimento. Com uma espátula eu comecei a raspar a madeira para tirar esse cimento. Usando um esquadro eu risquei dois retângulos, um maior e outro menor. Depois então eu cortei com a minha serra tico-tico. Eliminei ali aquele pedaço lascado. Aí, gente, meu celular não gravou essa parte, mas eu risquei esse triângulo na ponta e depois eu serrei. Eu tinha aqui essas ripas de um caixote que também estava em uma caçamba, olha só, para fazer os telhadinhos e as bases das casinhas. Depois eu lixei tudo com a lixadeira. Bom, com tudo lixadinho e bonitinho, foi só passar um pano com álcool para tirar o pó da serra. Comecei então a montar colando as partes com cola branca. Primeiro as bases. Depois os telhadinhos. O ideal aqui, gente, é colar com cola branca e colocar uns pinguinhos de cola instantânea. Como eu não tinha cola instantânea aqui, eu tive que improvisar com uma fita crepe. Assim a madeira não ia sair do lugar, até a cola fixar bem. Com tudo sequinho, foi só tirar a fita crepe. Para ficar bem firme, eu resolvi colocar uns preguinhos também, furando com uma broca fina para abrir o caminho do prego para não rachar a madeira. Eu fiz isso com todas as partes. A princípio, eu tinha pensado em pintar tudo de branco, por isso eu montei tudo porque eu ia pintar depois. Mas eu achei essa madeira do meio tão linda que eu resolvi pintar só o telhado e a base. Então eu protegi com uma fita crepe para não sujar. Com um pincel, eu passei tinta PVA branca, dando umas pinceladas bem de leve, com um pouco de tinta sem cobrir a madeira por inteiro, sabe? E eu fiz isso nos telhados e nas bases. Depois eu lixei, desgastando a tinta principalmente as quinas. Limpei tudo com pano úmido. Tirei a fita crepe. Passei verniz fosco à base de água em toda a peça. Chegou a hora de enfeitar as casinhas e aqui você usa sua imaginação. Eu quis dar um toque mais romântico, então eu usei esses pedaços de bordado inglês. Medi, cortei. A estampa xadrez super combina com os elementos do estilo farmhouse. Fiz a mesma coisa com a casinha menor. Peguei então essas duas chaves antigas que eu tinha aqui em casa e passei o primer especial para metal, PET e vidro.
Com o primer seco, eu pintei então com tinta esmalte à base d'água na cor branca. Com as chaves secas e para dar um toque especial, eu passei o betume na cor bronze, com um pedacinho de esponja para dar aquele aspecto envelhecido. Amarrei um pedaço de fio de sisal dando 3 voltas e coloquei a chave desse jeito aí que eu tô fazendo. Finalizando com um laço. Valorize o trabalho artesanal, inscreva-se aqui no canal. Eu vou começar retirando os apliques que eu havia colocado nas 2 peças. Agora então eu vou retirar essas bases de madeira, porque depois o que eu vou colocar aqui embaixo precisa ficar bem visível e bem aparente. Vocês já vão entender. O próximo passo foi passar uma demão de tinta PVA branca só para fazer um fundo. E agora eu vou fazer uma mistura de tinta aqui. Eu vou usar como base 2 tintas PVA, uma branca e uma azul turquesa. Lembrando que você pinta da cor que quiser. A primeira eu quero deixar num tom mais esverdeado, então eu vou colocar algumas gotas de pigmento xadrez na cor verde. E o segundo mais azulado, então eu vou colocar pigmento xadrez na cor azul. E para envelhecer esses tons eu vou colocar algumas gotas de pigmento marrom. A casinha menor eu vou pintar com a tinta esverdeada. A segunda casinha eu vou pintar com a tinta azulada. Agora eu vou proteger a parte de baixo com fita crepe. E eu faço isso nas 2 casinhas. Eu vou pintar os telhadinhos agora com a tinta PVA na cor chocolate. Enquanto a tinta seca, eu vou utilizar agora 4 latinhas de conserva. E com o abridor de latas eu retiro a parte de cima e o fundo. Com o alicate eu venho apertando aqui para tirar as rebarbas. E agora, com o meu alicate novo, especial para cortar latas, eu venho cortando a latinha aqui, onde tem essa emenda. Agora eu vou abrir a latinha, desse jeito aí que eu tô fazendo. Coloco ela em cima de um pedaço de madeira e venho martelando aqui só nos cantinhos, para que a latinha fique bem retinha. E agora, com o mesmo alicate, eu venho dobrando uma das pontas, como se fosse uma bainha. Posiciono aqui a lata aberta em cima do telhado, com a ponta bem aqui no comecinho. E com a caneta permanente eu vou marcar o comprimento do telhadinho aqui embaixo na lata. E agora eu corto com o tesourão com um alicate especial, deixando mais ou menos um espaço de meio centímetro. Porque agora eu vou fazer a bainha novamente do outro lado. Vou posicionar a borda da lata cobrindo aqui a parte da frente do telhado. Vem agora com o grampeador de tapeceiro. Se você não tiver, pode ser pequenos pregos também. E vou grampeando ao redor de todo o telhado, encapando o telhado com a lata. Faço a mesma coisa do outro lado, sempre dando marteladinhas nos grampos. Com as 2 casinhas com os telhadinhos já cobertos, vou pegar essa madeirinha de caixote, ela é bem fininha. Eu vou fazer portinhas com ela, então eu vou medir aqui na casinha. Fiz uma portinha maior e outra menor. E venho lixando aqui nos cantinhos. Recortei um pedacinho de papelão de uma embalagem de biscoito. Fiz aqui um quadrado. Vou usar como gabarito para fazer janelinhas nas minhas casinhas. Estou usando um lápis de giz. Agora eu vou pintar os quadrados com a tinta PVA preta. Enquanto a tinta preta seca, vou usar também essa peça em resina. Começo pintando com a tinta azulada. E vou pintar as portinhas com o mesmo marrom chocolate que eu pintei os telhados. Resolvi usar também essa outra peça de resina. E essa eu vou pintar com um tom esverdeado. E agora, com o pincel fino, eu venho contornando os quadrados pretos com tinta PVA branca. E depois eu pintei um X no meio de cada quadrado. Vou usar agora o betume da Judéia em cera. Passo aqui no dedo e dou uma espalhada. E depois eu venho esfregando nas peças de resina. Reparem como os detalhes das peças de resina se sobressaem. E vou lixar as portinhas de madeira para ficar com esse aspecto desgastado. Venho passando tinta preta ao redor das portinhas e esfregando com o dedo.
E com um espetinho de churrasco, eu molho aqui na tinta preta e faço uma bolinha para simular as maçanetas. Vou usar agora o betume da Judéia, o betume original mesmo. E com um pedacinho de pano eu venho passando aqui no telhadinho, nas latinhas. Quero deixar tudo com aspecto envelhecido. Colei as portinhas com a cola branca. E também os apliques de resina. Com o pincel Pituá, com bem pouquinho betume da Judéia em cera, e venho aplicando em círculos ao redor da casinha, das janelinhas e das portinhas. Isso aqui é serragem, pó de serra, tingido com corante tinge-cor, aquele do pozinho. Venho aplicando cola branca ao redor da casinha aqui na parte de baixo. E depois eu venho depositando o pó de serra tingido. E depois a cola seca eu venho com o pincel para tirar o excesso do pó que ficou. Essa aqui é a estrela do meu projeto de hoje. Essa madeira que eu achei na rua toda desgastada pelo tempo. Toda cheia de sulcos em formatos de ondas. E para tirar a sujeira eu passei uma escova dessas de lavar roupa. Como ela é bem dura, bem difícil de cortar, precisei da ajuda do marido para cortar aqui com a maquita, pessoal. Porque essa serra eu não dou conta de segurar, ela é pesada demais. E com a esmerilhadeira eu venho arredondando os cantos. E aqui nas pontas eu quero que fique bem irregular. E agora eu vou impermeabilizar a madeira. E eu vou usar o verniz marítimo. E escureci com o tingidor na cor embuia. E apliquei 3 camadas na madeira. Vou usar também esses 2 galinhos secos. Vou juntar os 2 aqui com uma fita crepe, só para facilitar o corte. Cortei as pontas com um tesourão. Posicionei os galinhos na madeira, passei o lápis de giz nas pontas e fiz uma marquinha na madeira. Com a furadeira fiz 2 furos um ao lado do outro. Nesses furos eu vou encaixar os galinhos depois, fica aí que você já vai ver. Posicionei as casinhas e marquei com o giz. Eu quero uma lá atrás e a outra um pouquinho mais para frente. Fiz 2 furos no meio de cada marcação. E com essa broca aqui eu venho desgastando os furos do lado de baixo para entrar a cabeça do parafuso, para que ele fique embutido dentro da madeira. Agora eu vou fixar parafusos bem compridos, deixando a pontinha aparecer do outro lado. E aqui não apareceu, mas eu pintei as pontinhas dos parafusos e marquei embaixo das casinhas. E agora foi só furar com a furadeira, fazendo um pré-furo. Apliquei a cola branca embaixo das casinhas e posicionei as pontas dos parafusos nos buraquinhos. Agora foi só parafusar. E aqui na junção da casinha com a madeira, eu aplico a cola branca e coloco mais pó de serra tingido, para que fique parecendo um musgo saindo do chão e subindo na casinha. E eu fiz isso nos 4 lados da casinha. E agora é a vez desse parafuso enferrujado. Faço um pré-furo com o furador. E depois um furo com a furadeira. E agora foi só encaixar o parafuso. Faço um furo na frente da casinha nas 2 pontas. E venho encaixando 2 pregos grandes e enferrujados. Eu vou fixar bem batendo com um martelo. Venho fixando cada ponta nos pregões. Fixei bem com o alicate. E fiz isso com os 3 pedaços de arame. E agora foi só encaixar os galinhos nos buraquinhos que eu tinha feito. E olha só que peça mais linda, daquelas que remete a gente lá para a vida sossegada no campo. E eu espero que você tenha se inspirado a fazer casinhas coloridas por aí. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ative o sininho de notificações para ficar sabendo de todas as novidades que vão surgir por aqui. E eu agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais.